Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Karine Rodrigues Dias, sou mestre em História Social e vou trabalhar disciplinas de metodologia científica no módulo 1 e 2 do curso de pós-graduação Gestão em Saúde. Neste primeiro momento, eu vou apresentar a disciplina, falar sobre a sua importância, seus objetivos, bem como apresentar os conceitos bases e aspectos teóricos fundamentais para a sua compreensão. Os conhecimentos fornecidos pela metodologia científica acompanham toda a nossa trajetória acadêmica. Isso porque é ela que fornece os subsídios adequados à prática de pesquisa e à produção de trabalho científico. Então, vamos ao conceito de metodologia científica? Metodologia científica é o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. É o conjunto de técnicas e processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. Desta forma, percebemos que a disciplina de metodologia científica, ela tem como propósito fornecer o conhecimento dos princípios e métodos para conduzir uma pesquisa. É nessa disciplina que vocês vão conhecer um pouco mais sobre os principais tipos de pesquisa, normas, regras para a produção acadêmica e principalmente sobre as etapas para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC. Mas, quais são os objetivos da disciplina neste módulo 1 do curso? Os objetivos. O primeiro é estabelecer relações e diferenças entre o conhecimento científico e outras modalidades de conhecimento. Discutir os aspectos relativos ao conhecimento e pesquisa na pós-graduação, considerando a noção de metodologia e ética na pesquisa. Analisar os principais tipos e etapas de pesquisa. Destacar a importância da linguagem na elaboração dos trabalhos, focando aspectos específicos da formalidade e da norma padrão. Então, vocês percebem que a gente vai ter um vasto conhecimento, tanto da construção do conhecimento a partir do senso comum até torná-lo científico, como também entender todas as etapas que envolvem uma pesquisa através dessa disciplina. Ao falar sobre os objetivos da disciplina, eu chamo a atenção de vocês sobre como vocês serão avaliados. Vocês serão avaliados com a participação nos fóruns de discussão. Serão 4 fóruns abertos no ambiente virtual, o que vai totalizar a distribuição de 10 pontos. Teremos também uma atividade avaliativa no total de 30 pontos e uma avaliação presencial no valor de 60 pontos. Chamo a atenção de vocês para a leitura do caderno didático. É fundamental. Todas as nossas atividades avaliativas são pautadas no caderno didático que está presente também no ambiente virtual e que vocês podem baixar. Então, tudo que for cobrado no fórum, na atividade avaliativa e na avaliação presencial consta no caderno didático da disciplina. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre os propósitos da disciplina, vamos ao estudo dela, começando pelos seus aspectos teóricos e conceituais. Nós vamos perceber que neste primeiro momento a disciplina de metodologia científica ela é pautada em conceitos bases e que a compreensão desses conceitos vai contribuir para poder realizar trabalhos com mais rigor científico. Nós temos o conceito de pesquisa, metodologia, senso comum, conhecimento científico e ciência. Todos estes conceitos são importantes para a compreensão da disciplina. Nós temos o conceito de pesquisa.
Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Vocês percebem que o conceito de pesquisa tem por base o procedimento racional e sistemático e envolve várias etapas, desde a escolha do objeto de pesquisa, os objetivos, a definição do método e a análise dos resultados, o que confere um rigor científico à pesquisa. O conceito de metodologia já se refere ao estudo da organização dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa ou um estudo, para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. A metodologia é a definição da trajetória que seguiremos ao realizar uma pesquisa. Por exemplo, qual será o tema? Quais serão os objetivos pretendidos? A metodologia é a definição da trajetória que seguiremos ao realizar uma pesquisa, como, por exemplo, qual será o tema? Quais são os objetivos pretendidos? Qual será seu método de análise? Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? É o processo de como se organizar todas as etapas que a nossa pesquisa vai passar. No entanto, eu chamo a atenção de vocês para a diferença que existe entre metodologia e método. Metodologia, como eu já falei, é o caminho a ser percorrido para se realizar uma pesquisa ou um estudo. Então, são todas as etapas que são delineadas para poder elaborar um trabalho ou uma pesquisa. Já o método se refere aos procedimentos, às técnicas, às normas para alcançar um determinado fim em uma pesquisa. Enquanto a metodologia se refere ao delineamento de todas as etapas para a realização de uma pesquisa, o método é o procedimento, é a técnica que eu vou escolher para alcançar o resultado que eu desejo em minha pesquisa. O conceito de senso comum se refere ao conhecimento que surge da necessidade de resolver problemas imediatos. É adquirido através das ações não planejadas. Ele surge espontâneo, subjetivo, acrítico, permeado pelas opiniões, emoções e valores de quem produz. Assim, o senso comum varia de acordo com o conhecimento relativo da maioria dos sujeitos num determinado momento histórico. Posso repetir? O conceito de senso comum se refere ao conhecimento que surge da necessidade de resolver problemas imediatos, adquirido através de ações não planejadas. Ele surge espontâneo, subjetivo, acrítico, permeado pelas opiniões, emoções e valores de quem o produz. Assim, o senso comum varia de acordo com o conhecimento relativo da maioria dos sujeitos, num determinado momento histórico. O senso comum é aquele conhecimento que a gente adquire no cotidiano, através das nossas experiências no dia a dia. Um exemplo é quando precisamos chegar mais rápido em algum lugar e a gente deduz que passando por um determinado caminho chegaremos mais rápido. Este é um exemplo simples de uma experiência que a gente não precisa aplicar nenhuma técnica científica, mas através daquela experiência que a gente tem no nosso cotidiano, a gente determina que isso possibilitará atingir o objetivo desejado.
Já o conhecimento científico, ele é a base do que a metodologia científica propõe para o conhecimento acadêmico. Ele se define como conhecimento que é produzido pela investigação científica, através de seus métodos. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de demonstração e comprovação. Um bom exemplo de conhecimento científico são as pesquisas que demonstram que a Lua exerce influência sobre as marés. Segundo pesquisadores, isso acontece devido à atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra e seus elementos. Aí eu pergunto a vocês, qual foi o método aplicado que colaborou para que essa teoria adquirisse um status de ciência? É justamente a aplicação das leis gravitacionais de Newton. Então, isso possibilitou conferir esse caráter científico para se acreditar que a Lua exerce influência sobre as marés. O conceito de ciência já se relaciona a todo o saber que é produzido através do raciocínio lógico, associado à experimentação e prática. Caracteriza por um conjunto de modelos de observação, identificação, descrição, investigação experimental e explanação teórica de fenômenos. Então, o conhecimento proporcionado pela ciência é o conhecimento passível de verificação e comprovação através de um método. Para um conhecimento ser científico, ter como base um respaldo de ciência, ele tem que ser comprovado através de um método. Um detalhe importante para se lembrar é que o objetivo básico da ciência não é o de descobrir verdades ou de se constituir como uma compreensão plena da realidade. Ela deseja fornecer um conhecimento provisório que facilite a interação com o mundo. Então eu chamo a atenção de vocês, a ciência ela não propõe verdades, mas sim lançar um conhecimento passível de compreender a nossa realidade. E o mais importante, ele é provisório. A ciência ela é dinâmica. Hoje nós temos a cura através de um medicamento, mas pode ser que no futuro aquele medicamento que era utilizado para a cura de uma determinada doença já não é considerado o medicamento adequado para poder se tratar daquela doença. Desta forma, percebemos que a ciência ela não pretende alcançar uma verdade absoluta, mas um conhecimento passível de verificação. Ela é um conhecimento provisório. Então, a ciência, mais do que nunca, ela é dinâmica, ela não estabelece um conhecimento fixo. E a construção do conhecimento? Como ele ocorre? O conhecimento, ele pode ser definido como sendo uma manifestação da consciência de conhecer. É o conhecimento que se dá pela vivência circunstancial, pela noção ou ideia sobre algo. É o saber, a instrução, é a informação. Então, conhecimento, a todo momento, todos nós estamos produzindo. Por quê? É a noção que temos de algo, é a ideia que temos sobre algo. Eu posso nunca ter ido à Lua, mas eu tenho uma noção de como é a Lua. Por que eu tenho essa noção? Seja através dos livros ou de imagem de satélites, que faz eu ter uma ideia sobre de como é a Lua. Então, o conhecimento é produzido a todo momento. E nem todo conhecimento ele tem esse caráter científico como nós estamos pesquisando. A gente vai ver que a construção do conhecimento, ele passa por vários outros tipos de construção.
São 4 os pontos principais da busca do conhecimento. O conhecimento ele pode ser empírico, filosófico, um conhecimento científico e teológico. O conhecimento empírico é o conhecimento que adquirimos no cotidiano, por meio de nossas experiências, caracterizado pelo senso comum, pela forma espontânea e direta de entendermos. O conhecimento empírico é o senso comum. É o que a gente já viu na nossa apresentação. É o conhecimento que adquirimos no nosso dia a dia, na nossa experiência. Um exemplo é quando eu olho para o céu e percebo que tem algumas nuvens mais escuras e a partir daquela observação eu acabo deduzindo que vai chover, há possibilidade de chuva. Ou então, quando eu indico um chá para curar uma gripe, eu não tenho nenhuma formação naquela área, mas com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que um chazinho de limão vai curar a gripe daquela pessoa. O conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos. Surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir principalmente sobre as questões subjetivas, como os conceitos e ideias. A principal preocupação do conhecimento filosófico é questionar e encontrar respostas racionais para determinadas questões, mas não necessariamente comprovar algo. O conhecimento filosófico, ele se pauta na reflexão. Então, é aquele conhecimento voltado em especular algo a partir do campo das ideias. A proposta é refletir através de uma lógica racional. O conhecimento filosófico, ele não busca comprovar algo, mas busca refletir através da razão. Há uma lógica, por mais que ele não utilize de um método para poder comprovar algo, ele busca a razão. Um exemplo disso, a máquina substituirá quase totalmente o homem? É uma reflexão. Será que a máquina tem esse poder de substituir o homem em todas as suas atividades? E a clonagem humana? Será que daqui a uns dias será uma prática aceita universalmente? Então, são questões que eu posso levar para o campo da reflexão, buscando uma lógica racional para poder explicar. Não estou preocupada em comprovar, mas sim refletir através da razão sobre essas questões. Já o conhecimento teológico é o conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. O conhecimento teológico ou místico é fundamentado exclusivamente na fé humana e desprovido de método. O conhecimento teológico é aquele conhecimento pautado em nossa fé. Um exemplo, eu acredito que sempre chove no dia de São José. O dia de São José é comemorado em 19 de março. Então, geralmente, muitas pessoas sempre acreditam que próximo a essa data ou nesta data vai chover. Uma outra questão interessante são pessoas que acreditam em astrologia. Tem gente que não sai de casa sem antes ler o que o horóscopo, a astrologia revela para ela naquele determinado dia. Ou então está sempre acompanhando o movimento dos astros porque acredita que aquilo tem uma relação na sua personalidade, no seu modo de viver. Então, tudo isso é exemplo de atitudes, de crenças, que costumam pautar o nosso conhecimento.
Já o conhecimento científico caracteriza como uma forma de conhecimento objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e falível. Existe, ou melhor, o conhecimento científico, ele caracteriza como uma forma de conhecimento objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e falível. Exige a utilização de métodos, processos, técnicas especiais para análise, compreensão e intervenção na realidade. O conhecimento científico exige demonstrações, submete-se à comprovação e ao teste. Então, novamente, qual é o diferencial do conhecimento científico para os outros tipos de conhecimento? Ele é verificável, ele exige um método, ele tem que ser testado e propõe a intervenção na realidade. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa intervenção na realidade? O conhecimento científico, ele não propõe somente que ele seja verificável, ele deseja que o conhecimento que é produzido pela ciência esteja também a serviço da população. Então, ele quer mudar a realidade. Quando está fazendo uma pesquisa, como melhorar as condições de vida ou até mesmo da natureza, ele quer propor o quê? Uma intervenção para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Então, aqui nós temos o resumo dos tipos de conhecimentos e que todos estes tipos colaboram para a construção do conhecimento. Eu chamo a atenção para vocês que não tem um conhecimento melhor ou pior que o outro, não. A importância do conhecimento empírico, do conhecimento teológico, do filosófico e, é claro, do conhecimento científico. Mas é claro que a gente ressalta a importância do conhecimento científico porque ele parte de uma lógica e, além de tudo, ele estabelece um método para garantir a credibilidade e a legitimação do resultado que se deseja alcançar em uma pesquisa. Então, vamos lá, né, a revisão dos tipos de conhecimento que a gente acabou de ver. O conhecimento empírico, que é justamente aquele conhecimento que parte da interação e observação do ser humano com o ambiente a seu redor, é justamente aquele conhecimento do nosso cotidiano, o senso comum. O conhecimento filosófico, baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, é aquele conhecimento voltado para o campo das ideias. É a reflexão sobre algo a partir de uma lógica racional. Já o conhecimento religioso ou teológico é aquele baseado na nossa fé, no que acreditamos. E o conhecimento científico é aquele pautado na lógica, no pensamento crítico e que deve ser comprovado através de um método. Assim, vimos que o conhecimento científico tem sua legitimidade a partir do uso de métodos e técnicas para a comprovação. Então, torna-se necessário a gente compreender o que é um método científico. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. O método nada mais é do que a técnica que você vai utilizar para atingir um objetivo em uma pesquisa. Então, o método científico, ele embasa na observação, hipótese e nos experimentos para poder alcançar. O método científico embasa na observação, hipótese e nos experimentos para alcançar o que se deseja em uma pesquisa. E desta forma, existem vários métodos. Ao fazer a pesquisa de vocês, vocês irão identificar qual é o método mais adequado ao objeto que vocês pretendem pesquisar. Mas eu vou apresentar para vocês 3 métodos muito utilizados em pesquisas.
O primeiro método é o método dedutivo. O que ele diz? O pesquisador parte da observação de uma situação geral para explicar características de um objeto individual. Exemplo, eu vou partir do geral. Todo mamífero tem um coração. Então, todos os mamíferos, ele tem um coração. É minha premissa geral que todos os mamíferos têm um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Um método científico é o método dedutivo. O pesquisador, ele parte da observação de uma situação geral para explicar características de um objeto individual. Por exemplo, eu vou partir de uma premissa geral que todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Então, eu estou dizendo, se primeiro eu falei que todos os mamíferos têm um coração, eu já estou indo para a questão particular que todas as espécies de cães são mamíferos. Então, se eu deduzo que todos os cães são mamíferos, logo eu vou dizer também que todos os cães têm um coração. Então, eu parti de uma premissa geral. Todo mamífero tem um coração. Logo, eu restringi a análise de cães. Todos os cães são mamíferos. Se eu coloquei que todo mamífero tem um coração e deduzi que todos os cães são mamíferos, logo todos os cães, além de ser mamíferos, também vai ter um coração. Então, o método dedutivo é aquele que parte do geral para explicar, chegar a uma conclusão particular. A gente observa que o método dedutivo parte de duas premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão lógica e indiscutível. Este método tem larga aplicação na matemática e na física, cujos princípios podem ser enunciados por leis fixas. Já o método indutivo, o pesquisador vai partir de uma observação de situações específicas para obter conclusões gerais. Como assim? Se antes, no método dedutivo, eu partia de uma explicação geral para chegar a uma lógica mais individual, a partir de agora eu vou partir do individual para explicar o geral. Exemplo, o ferro conduz eletricidade e é metal. O ouro conduz eletricidade e é metal. O cobre conduz eletricidade e é metal. Então, eu apresentei 3 elementos, o ferro, o ouro e o cobre na minha observação. Todos eles o quê? Conduz eletricidade e é metal. Então, logo, eu vou partir para uma premissa maior, eu vou chegar a um resultado maior, que todos os metais conduzem a eletricidade. Então, eu parti de uma análise particular do ferro, do ouro e do cobre para concluir que todos os metais conduzem eletricidade. E o método hipotético dedutivo? O método hipotético dedutivo, ele permite que o pesquisador identifique um problema, estabeleça uma hipótese para resolvê-la e testá-la para verificar se seriam falsas. Como assim? No método hipotético dedutivo, você vai pegar um objeto de pesquisa e vai lançar várias hipóteses até poder comprovar se ela é verdadeira ou falsa. Um exemplo disso, por que se formam vermes na carne? É meu objeto de pesquisa. Eu quero descobrir por que se forma vermes na carne. Então, eu vou lançar várias perguntas. Seriam de forma espontânea ou não? Será que existe algo que provoca esse surgimento de vermes? Os vermes são causados pelas moscas em contato com a carne? Se as moscas forem mantidas afastadas da carne, não desenvolverá nela? Então, será que se eu afastar as moscas, vai evitar que surjam vermes na carne? E, por fim,
Depois de eu lançar essas várias hipóteses e observar, eu vou concluir que, em testes realizados, descobriu que o contato das moscas com a carne prova o surgimento de vermes. Então, eu lancei mão de várias hipóteses. O que forma o verme na carne, se seria espontânea ou não esse surgimento, se as moscas em contatos com a carne provocam o verme ou não, até eu poder testá-las mesmo, se elas seriam falsas ou verdadeiras, para chegar à conclusão que a presença da mosca na carne que provoca o surgimento de vermes. Então, o método hipotético-dedutivo, ele é composto por hipóteses e deduções, até verificar se é possível comprová-las ou não. Então, desta forma, a gente verificou a importância da metodologia científica. A gente viu que é uma disciplina que mostra que a pesquisa científica é a busca da solução de um problema com a utilização de métodos científicos. Percebemos também a importância de conhecer os diversos tipos de conhecimento e a necessidade do uso de técnicas, procedimentos que conferem a legitimidade e a credibilidade à produção científica e aos trabalhos acadêmicos. Desde já, agradeço a atenção de vocês e conto com a participação de todos no ambiente virtual e na elaboração das atividades propostas. Obrigada e até a próxima aula.